Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você no nosso Testemunho de Fé. Nós, todas as semanas, temos esse encontro marcado para meditar a respeito da Palavra de Deus, como a Igreja nos propõe em cada liturgia dominical. Nesse domingo, nós celebramos o 21º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Trata-se da conclusão do Evangelho de João no seu discurso do Pão da Vida. São os últimos versículos do grande discurso do Pão da Vida que Jesus começou na sinagoga de Cafarnaum. Para nós entendermos o contexto deste Evangelho, é importante recordar o que aconteceu até agora. Jesus multiplicou os pães e os judeus começaram a buscá-lo por causa do pão, um pão aqui deste mundo, um pão que sustenta a vida biológica. Jesus, vendo que eles estavam mal intencionados, tenta fazer com que eles tenham fé e pede a eles a obra da fé. Esta é a obra que vocês devem fazer para conquistar o pão, mas não o pão biológico, o pão de uma vida eterna, a vida Zoé, a vida que somente Deus pode dar. E é assim que os judeus começam a murmurar contra Jesus. Jesus, ao invés de adocicar as palavras, torna as palavras ainda mais radicais. Jesus afirma que quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá a vida eterna. E assim, ele inclusive parece que quer chocar os seus ouvintes. Num trecho do Evangelho que teria sido proclamado no domingo passado, se nós não tivéssemos tido a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, Jesus chega a usar uma linguagem rude, tosca, chocante, para falar do mistério da Eucaristia. Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas a palavra que ele usa para dizer come não é a palavra normal que a gente usa para alimentação, mas é o verbo trogo. Trogo quer dizer devorar, mastigar, dilacerar com os dentes. O próprio verbo parece um pouco onomatopaico, trogo. Exatamente aqui, Jesus choca os seus ouvintes, dando a impressão quase de canibalismo. Jesus usa este verbo pelo menos 4 vezes. É assim que, neste contexto, em que Jesus fala da Eucaristia, mas parece chocar os seus ouvintes, falando de comer a sua carne e beber o seu sangue, que nós iniciamos o Evangelho desse domingo. Os discípulos dizem que esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Vejam, meus queridos, é interessante. Essa murmuração agora vem da parte dos próprios discípulos, ou seja, aqueles que criam em Jesus. Inicialmente o conflito de Jesus era com os judeus, eram pessoas que Jesus queria levar até a fé. Mas agora, querendo levar os judeus até a fé, parece que o que Jesus conseguiu foi exatamente o contrário. Conseguiu que aqueles que já tinham fé perdessem a fé. É aqui que nós vemos a dificuldade do Evangelho. O Evangelho parece que ele nos choca. Nós, no Evangelho desse domingo, somos levados a este momento de crise. Isso que está sendo vivido aqui, os estudiosos chamam de a crise da Galileia. É um momento em que as pessoas são chamadas a tomar uma posição, a decidir por Jesus ou a negar Jesus. Mas por que é que o Evangelho choca tanto as pessoas?
Pois bem, número 1, porque Jesus aqui está falando da Eucaristia e da Eucaristia num claríssimo contexto de sacrifício. Jesus diz: a minha carne é verdadeira comida. A carne que eu darei, o pão que eu darei é a minha carne. Eis aí um contexto de claro sacrifício que alude ao sacrifício da cruz. Jesus nos leva até este momento de decisão, a decisão terrível, em que nós, que somos fiéis, que cremos nele, somos comprovados na fé. Para tentar iluminar um pouco esta passagem do Evangelho, vamos lembrar aquela parábola de Jesus a respeito do semeador em Mateus capítulo 13. Lá, Jesus diz que a semente caiu na terra e logo os pássaros do céu vieram e levaram embora essa semente. Trata-se da tentativa que Jesus fez com os judeus. Ou seja, ele jogou a semente, mas ela não chegou nem a brotar. Eles não chegaram a crer. Mas existe uma outra possibilidade. Da semente cair no terreno pedregoso, ela brotar, mas quando o sol aparece, ela seca porque não tem raiz. É isso que acontece com os discípulos no Evangelho desse domingo. São discípulos que têm fé, sim. Eles acolhem a palavra alegremente, acolhem a Jesus, mas quando começam a se deparar com algo desafiador, com a provação, com a perseguição, eles logo secam, murcham, não dão fruto. Assim, nós vemos que o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma verdade, uma triste verdade. Existem cristãos que não têm fé, ou pelo menos não têm uma fé profunda, não têm uma fé verdadeira. E a igreja, de todos os tempos, assim como esta igreja reunida ao redor de Jesus, no capítulo 6 de São João, a igreja de todos os tempos é chamada a responder a esta crise, a este momento de desafio. Sim, todo cristão deve atravessar este fosso, deve atravessar essa espécie de abismo, de desfiladeiro. Poderíamos dizer o desfiladeiro de Cafarnaum, em que nós somos chamados a manifestar uma fé, mas uma fé que é dura de professar, porque é uma fé que escandaliza a nossa mentalidade humana, a nossa mentalidade de carne. É por isso que Jesus diz assim: é o Espírito que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Vamos aplicar um pouco isso que nós estamos refletindo à nossa realidade eclesial, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Jesus está nos falando a respeito da Eucaristia, o mistério do pão da vida. A sua carne, que é verdadeira bebida, o seu sangue, a sua carne, que é verdadeira comida, o seu sangue, que é verdadeira bebida. Vejam que hoje em dia nós encontramos vários teólogos que tentam amenizar e adaptar a fé da igreja ao mundo moderno. Ou seja, são teólogos que dizem assim: não, nós não podemos mais dizer que Jesus está realmente presente na Eucaristia. O homem moderno não aceita isso. Nós temos que adaptar a nossa fé à mentalidade moderna e dizer que Jesus está simbolicamente presente na Eucaristia. Vejam, trata-se da mesma e idêntica apostasia que nós encontramos no Evangelho.
desse domingo. A fé, ela escandaliza as mentalidades mundanas. Mas não é somente a mentalidade do homem moderno. Ela já escandalizava 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás era difícil crer na Eucaristia, tanto quanto hoje. Não se trata de uma questão de época. Trata-se de uma questão de fé. O que quer dizer que Jesus está presente na Eucaristia? Qual é a nossa fé verdadeira na Eucaristia? Vejam, nós, católicos, expressamos a nossa fé na Eucaristia dizendo que na Eucaristia existe uma presença real. Mas esse termo precisa ser esclarecido, porque é evidente que o contrário de presença real não é presença irreal, não é? Não. Veja, Jesus está presente em todos os lugares. Por quê? Porque Ele é Deus. E existe uma presença de imensidade. Por isso, a presença de Jesus em todos os lugares, ela também é real. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença, por exemplo, quando eu digo que Jesus está presente em todo cristão batizado? E aquilo que eu digo que Jesus está presente na Eucaristia. Vejam, na linguagem teológica, quando nós falamos de presença real na Eucaristia, o que nós estamos dizendo, na verdade, é que ali não existe nenhuma presença de pão. Essa é a diferença. Vejam, quando eu digo que Jesus está presente em você, eu estou dizendo que você está aí presente. E, concomitantemente, Jesus está presente em você também. Duas presenças. Mas quando eu digo que Jesus está presente na Eucaristia, eu estou dizendo que Jesus está lá, mas o pão não está mais. Quando eu digo que Jesus está presente na espécie de vinho, eu estou dizendo que Jesus está lá, mas o vinho não está mais. Está somente a espécie, somente a aparência de vinho. É essa a nossa fé. Esta a fé católica. É esta a fé escandalosa. E é isso que nós somos chamados a professar. Nós somos chamados a professar a fé de que todas as vezes que nós nos encontramos diante da hóstia consagrada, nós vemos pão. Se você recebe a comunhão, você pode sentir o gosto de pão. Se você celebra a missa, você toca na hóstia e você sente o peso de um pedacinho de pão. No entanto, ali não tem pão. Isto é a presença real de Jesus na Eucaristia. Na verdade, nós poderíamos dizer que é a presença de Cristo com a ausência de pão. É a presença de Cristo com a ausência de vinho. Essa é a presença real da Eucaristia. E ali está Jesus, presente, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus por inteiro se dá como verdadeiro alimento, se dá como verdadeira bebida. É evidente que esta linguagem ela é incompreensível para os que não têm fé. Ou seja, para quem não tem fé, a reação diante da fé da Igreja Católica é exatamente a reação desses discípulos que abandonam Jesus. É dura esta palavra. Skleros estin ho logos autos. Vejam, esta palavra de Jesus é uma palavra que era dura já naquela época.
porque é dura a fé católica para aqueles que não têm fé. Então nós precisamos abraçar a fé, sabendo que quando nós abraçamos a fé na Eucaristia, nós não estamos simplesmente acreditando num conto da carochinha. Não, nós estamos mergulhando no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando você comunga um corpo separado de um sangue, quando você comunga e faz parte da Eucaristia, você está recebendo o pão que foi dado por Jesus para que o mundo tenha vida. Você está participando de um corpo que é dado, de um sangue que é derramado. Você está entrando dentro do mistério da cruz. E é aqui que se dá a grande provação da fé do cristão. Veja, quando você entra na fé, quando você acolhe e abraça a fé em Jesus, tudo é bonito no início. Tudo é maravilhoso. Que beleza, que bom. Deus nos atrai com laços humanos. É mais ou menos como no início do capítulo 6, na multiplicação dos pães. Jesus, quando nos atrai para si, Ele nos atrai multiplicando o pão. Ele nos atrai nos dando consolações, confortos espirituais. O problema, porém, é que isso não basta. Por quê? Porque Ele quer realmente amor. Jesus quer que a nossa fé frutifique em verdadeiro amor. Porque não basta simplesmente crer. Crer por oportunismo, crer porque é confortável, é muito simples, é muito fácil, mas isso não é a fé cristã. A fé cristã não é um exercício de contentamento burguês. A fé cristã, ela só é verdadeira quando ela, mesmo depois do sol, mesmo depois da provação, do desafio, da perseguição, continua crescendo e dando o seu fruto. E o fruto da fé é o amor. Meus queridos, a Eucaristia é o sacramento do amor de Deus. Jesus dá o seu corpo, derrama o seu sangue, morre na cruz e faz isso para nos dar vida. Nós, quando comungamos, entramos em profunda comunhão com este amor. Mas para comungarmos de verdade, precisamos unir nossa alma à alma de Cristo, nosso coração ao coração de Cristo, e estar dispostos a dar a vida por amor, estar dispostos a crer realmente neste sacrifício da cruz, do qual nós participamos intimamente quando comungamos. É assim que todo cristão, no seu processo de fé, no seu caminho de maturidade, vai um dia sair desse lugar agradável da consolação, em que os pães são multiplicados, para passar para o lugar da provação, o lugar onde eu sou tentado, onde eu ouço a todo momento murmurações que querem me levar para longe da fé, onde a todo momento sou chamado a acreditar num amor que ao mesmo tempo me desafia para amar, a me sacrificar, a me entregar e a me doar. Meus irmãos, aqui é que está a diferença da fé superficial para a fé comprovada. Jesus usa a linguagem dizendo que uma coisa é a carne, outra coisa é o espírito. Ou seja, uma coisa é um cristão carnal, que foi atraído por Deus
por graças, mercês da providência divina, foi atraído por Deus porque recebeu consolações. Mas saiba, você que vive esse momento de consolação e de alegria, saiba, isso irá secar. Sim, e você vai receber aquele momento duro em que o Logos de Jesus, a palavra de Jesus, se apresenta seca, dura, esclerose, sem consolação. É o momento da aridez. É o momento de uma sensação imensa de abandono. Mas por que é que Deus faz isso? Porque Ele é sádico? Porque Ele gosta de nos ver sofrer? Não. Mas porque Ele quer ser amado. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus se doou, se entregou, deu a vida. E agora Ele diz para você, vai, sofre por mim você também. Vai, entra em comunhão com o meu sacrifício na cruz e crucifica-te comigo. Somente assim, unidos nesta paixão, é que nós estaremos unidos à ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que você for participar da Santa Missa, participe de verdade no sacrifício. Ou seja, ofereça sua vida inteira. Ofereça tudo. Quando você vir o padre erguer a patena e o cálice, põe ali a sua vida inteira junto com Cristo que se oferece na cruz. Você receberá a força do alto. Assim como o Espírito Santo é derramado sobre o pão e o vinho, ele será também derramado no teu coração para unir sua alma à de Cristo e dar a você a força de, apesar das provações, apesar da secura e da aridez, perseverar e chegar um dia à glória e à ressurreição prometida por nosso Senhor. De nossa parte, precisamos renovar a nossa fé. Façamos, portanto, como Simão Pedro, nesse Evangelho. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, no Evangelho desse domingo, nós todos somos desafiados por Jesus. É Ele quem olha para nós e pergunta: e vós? E vós? E você? Você também não quer ir embora? Você também não vai me abandonar? Vós também vos quereis ir embora? Meus irmãos, respondamos a esta pergunta com sinceridade. É esta resposta que irá fazer de nós verdadeiros cristãos. Precisamos passar por este fossado. Precisamos atravessar esse desfiladeiro de Cafarnaum. Passar por esta crise da Galileia, a crise da nossa fé. E assim, com fé comprovada, responderemos ao Senhor. Nós cremos firmemente e reconhecemos a vós, Jesus, na Eucaristia. Na ausência de pão, a vossa presença. Vós sois o Santo de Deus. Unis, Senhor, o nosso coração a este amor. E assim poderemos vos amar como nos amastes. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.